João Carlos Silva, provocador e fazedor de coisas. Eu provoco-me em primeiro lugar a mim mesmo. Tenho que ter um motivo para fazer várias provocações a mim mesmo. E depois eu provoco, é como se fossem ondas, provoco colaboradores que estão ao meu lado, porque eu estou em várias frentes. Estamos neste momento na Cacau, na Casa das Artes, Criação, Ambiente, Utopias, que era em 1907, 1908, uma oficina de manutenção de carruagens quando havia caminho de ferro em Santo Tomé, que depois, nos anos 40, é encerrado esta atividade, é transformado este espaço na Oficina Geral de Obras Públicas, que funciona como estaleiro para a construção de quase todas as casas que estão na Marginal, que agora está em obras profundas. Quando se dá a independência, é transformada numa quase uma cooperativa, com vários trabalhadores que trabalhavam aqui neste espaço, um espaço de serralharia, carpintaria, marcenaria. E em 1990, 92, 93, é transformado numa micro ou pequena empresa privada. E em 2007 eu venho visitar este espaço, já conhecia, mas vim visitar com uma curadora de nome Adelaide Ginga, que está aqui neste momento no evento que estamos a organizar, que é o Fim do Mundo, que está a decorrer aqui ao lado, daí este bruá, esse barulhozinho de fundo, para vermos o melhor espaço para fazermos a quinta Bienal, uma vez que já tínhamos feito noutros lugares a Bienal de Santo Tomé e Príncipe, que no próximo ano, em 2026, vai ser a 11ª edição, com dimensão nacional, dimensão internacional, reconhecida internacionalmente. Ou seja, transformamos este espaço lentamente, pouco a pouco, passo a passo, e o primeiro investimento foi feito com o dinheiro que eu ganhei ao fazer para cima de 80 programas de televisão, que foi um sucesso em Portugal, e tinha como título Na Roça com os Tachos, mas era um programa de televisão feito ao ar livre, roças, praias, lugares que não lembram o diabo, mas com poesia, com comida, com ingredientes, muita criatividade e muita loucura, que conquistou o público português. E depois fizemos 2 livros, o Na Roça com os Tachos e o Façam o Favor de Ser Felizes, que era a frase que eu terminava cada programa. Aí em casa, façam o favor de serem felizes, que é isso que as pessoas precisam de ser, mas precisam de exercitar todos os dias para serem um pouco mais felizes, ou aqueles que não são, para aprenderem a ser felizes. A gente também aprende a ser feliz. E então, todo este processo desencadeou num centro cultural que hoje organiza as edições das Bienais, que faz educação na área das artes performativas. Está a decorrer agora aqui uma ação de formação no outro espaço do nosso lado esquerdo, com o João Branco, um grande encenador luso-caverdiano, que criou o grande festival de teatro do Mindelo, Mindelact, em Cabo Verde, onde nós também já participamos. Então, temos associações de jovens santomenses que fazem teatro, nós oferecemos o espaço, oferecemos o técnico de iluminação, oferecemos segurança, oferecemos som, e eles fazem a sua própria bilheteria, que é uma forma deles arrecadarem alguma receita para se aguentarem. Ou seja, nós organizamos eventos, como a Cacau Jazz Festival ou o Fim do Mundo, que está a decorrer agora, que é o Festival das Ilhas do Mundo, da poesia às alterações climáticas, mas também fazemos aqui N eventos nacionais e internacionais. Ou seja, esta casa é conhecida hoje como um dos polos centrais, ou o polo central da arte e cultura santomense, e no caso das artes, arte contemporânea, iniciada num outro espaço que foi o restaurante do meu pai durante muitos anos, que se chamava Teia de Arte, onde começamos a formar, através de oficinas, artistas como René Tavares, Kwame Sousa, Olavo Amado, Adilson Castro e outros, que conquistaram o mundo, andam pelo mundo. Nova Iorque, Lisboa, Maputo, Luanda. E então, eles estão hoje no mundo, mas foi necessário fazer formação. Eu devo lhe dizer
que uma das áreas que mais evoluiu nos últimos anos, não digo os últimos 50, mas nos últimos 30 anos, foi ou é a área das artes em São Tomé e Príncipe, que ganhou dimensão internacional através das sucessivas bienais de arte que nós realizamos, mas particularmente trazendo formadores, gente de fora, porque São Tomé e Príncipe está no centro do mundo, mas não deve ficar isolado do mundo. Trazer gente de fora, curadores, mestres, formadores a vários níveis, música, a construção de instrumentos musicais que estamos a fazer na Roça Aguaisé, estamos a trabalhar agora com cerâmica, com barro e fazemos um trabalho muito interessante com Cabo Verde, numa perspectiva de cooperação sul-sul. Criamos um projeto chamado Entreposto das Artes, financiado pela União Europeia e gerido pelo Instituto Camões e a Cooperação Portuguesa e a Fundação Gulbenkian. Ou seja, aproveitamos todas essas oportunidades para podermos estar a fazer, a exercitar e a desenvolver e a promover o nosso país sem estarmos ligados diretamente ao Estado. Não temos nada contra o Estado, mas não somos subsidiados pelo Estado e nós fazemos as coisas a funcionarem através de N parceiros que nós conseguimos granjear, mercê dos nossos resultados. Granjeamos simpatia, granjeamos confiança, granjeamos credibilidade e trabalhamos hoje com várias instituições mundiais nessas matérias, nessas áreas, em várias dimensões. É evidente, qualquer pessoa que chega aqui verifica que este centro cultural é provavelmente o centro mais importante, o elemento dinamizador cultural mais importante do país. Pode falar um bocadinho mais dessas outras propostas de descentralização que tem? Já referiu alguma, estamos em Água Grande, na capital, mas não se limita aqui. Pode falar um bocadinho mais? Posso falar de várias provocações que nós fazemos e uma das grandes provocações foi descentralizar a Bienal, a 10ª, do ano passado, e levá-la para uma grande roça emblemática de São Tomé e Príncipe, que está a degradar-se a olhos vistos, e fazer o ato central da Bienal lá, com residências artísticas, que é a nossa praia. Nós fazemos N residências artísticas entre as bienais, durante as bienais. E levamos todas as autoridades, ou quase todas as autoridades de São Tomé e o corpo diplomático acreditado em São Tomé e Príncipe a uma roça para ir ver uma Bienal da Arte, a 10ª, número redondo. Nós estávamos a celebrar esse número redondo de 10 bienais. E então nós estamos a fazer da Roça Aguaisé, depois de termos feito, antes da Bienal da 10ª, um seminário internacional sobre como reinventar as roças de São Tomé e Príncipe. Não é como reabilitar, é como reinventar. E no caso concreto da Aguaisé, fizemos um seminário de 10 dias com 20 especialistas, professores universitários de Coimbra, de Porto, de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, gente que veio trabalhar connosco, arquitetos, sociólogos, psicólogos, economistas, artistas, para fazermos um levantamento do que é a Aguaisé hoje e o que é que pode ser a Aguaisé no futuro. E a nossa grande utopia agora, depois da Cacau, deste centro, é como transformar uma roça emblemática de São Tomé e Príncipe numa microcidade rural nos próximos 15, 20, 25 anos. Pode uma cidade. Um bocadinho mais que é esta ideia de essa cidade, microcidade Sim. futura? Pode dar umas pinceladas para... Sim, é uma microcidade que já está em andamento. Estamos a construir uma fábrica de cacau, de toda a cadeia do cacau, da transformação, mas ao mesmo tempo estamos a criar um núcleo museológico de Aguaisé, o Museu do Cacau, a Escola de Artes e Ofícios. Essas coisas estão em andamento já, certo? E queremos criar condições apelativas para alguns jovens, não saírem todos, ou alguns jovens que saíram poderem um dia voltar, porque vão encontrar outro tipo de condições em Aguaisé para poderem permanecer, residir, ficar e fazer a sua vida, e devagarinho, com o nosso tempo, ir construindo condições para que surja uma microcidade rural e não uma grande cidade.
e fazer com que a pequena cidade de Santana se cruze com a microcidade de Aguaizé. Ao mesmo tempo, estamos a resolver outras questões, outros problemas, que é resolver o problema de Água Grande, onde estamos neste momento, a partir do investimento que se faz a montante e não tanto a jusante. A Água Grande não está preparada para ter tanta gente que fez do êxodo rural e, ainda por cima, com um grande problema de saneamento do meio. Problemas de habitação, que existem em quase todo o mundo hoje em dia, e condições de habitabilidade, não só de espaço para morar, mas do meio em que estão inseridos. E então nós dizemos que é melhor resolver o problema a montante, onde está a grande causa do problema, do que resolver apenas a jusante, que é aqui na cidade de Água Grande. Agora, uma cidade onde tenha uma escola, ou vários tipos de escola, onde a comunidade está incluída e integrada, é uma cidade inclusiva, digital, a pensar nas energias renováveis, a pensar na regeneração da própria agricultura, do próprio terreno, do próprio meio, vivendo não de costas viradas para a floresta, para o Bo. Estávamos a ouvir há bocado a Maria do Céu Madureira falar dos tesouros do Bo e tão bem que ela fala sobre esse projeto, porque também o faz muito bem e é uma pessoa que tem 30 anos de Santo Tomé e tem uma experiência interessantíssima. E então fazer aqui um casamento perfeito entre o que nós produzimos fora da floresta com aquilo que nós vamos buscar à floresta, sem estragar a floresta e deixando que ela nos ajude a adiar o fim do mundo. Está a falar sobre a questão da aportação e da posta em valor da parte cultural, mas também com essa preocupação social e ambiental. Sabe que São Tomé vai ser, a candidatura de São Tomé será provavelmente aprovada em setembro para a Reserva da Biosfera. Acha que isto pode ser uma alavanca para um novo futuro? Pode ser, mas tem que ser muito bem vista, muito bem trabalhada, muito bem acolhida, porque não vale a pena ser só património da Unesco. Até porque a Unesco tem mecanismos que, se o património não for bem cuidado, ele pode retirar o selo, não é? E então, não é só declarar patrimónios, ou termos vários patrimónios. Vamos ter, muito provavelmente, o património material do Tio Loli, que é a tragédia de Mantua e de Marquês de Mantua e do Imperador Carlos Magno. Muito provavelmente iremos ter também 6 roças de Santo Tomé e Príncipe, começando pela minha, Roça São João dos Angulares, pela Aguaizé, onde nós estamos a intervir e a querer fazer uma microcidade, mas depois Monte Café, Diogo Vaz e mais 2 roças no Príncipe, a Roça Sundia, a Roça Belmonte, provavelmente serão um dia destes património material. Mas não vale a pena só ter essa categoria ou esse estatuto. O que importa é que nós todos nos apropriemos desses mesmos patrimónios para cuidarmos deles, porque só o Estado, e esse não é apenas o papel do Estado, não vai conseguir, não tem condições para poder preservar. As comunidades insulares desempenham um papel fundamental em qualquer lugar do mundo. E no caso concreto de Santo Tomé e Príncipe, eu acho que o futuro de Santo Tomé e Príncipe passa muito pelo aproveitamento do conhecimento, da resiliência, da vontade, do atrevimento das comunidades espalhadas por este país, Santo Tomé e Príncipe, para podermos fazer mudança. Senão não conseguimos mudar quase nada. Nem que tenhamos grandes patrimónios ou pequenos patrimónios, se nós não envolvermos as comunidades, se não fizermos uma educação até para a cidadania ativa e participativa, eu até diria uma educação para o conhecimento dos nossos vários patrimónios e a maneira como os preservar, então será muito difícil pensarmos nos próximos 50 anos, quando falamos dessas dimensões todas de preservação, de biosfera, da biodiversidade e de fazer de Santo Tomé e Príncipe um país interessante, continuar bonito, continuar para ser um dia um tesouro da humanidade, para continuar a ser um dos melhores tesouros da humanidade.
é fundamental o envolvimento das pessoas. Em primeiro lugar estão as pessoas, de todo lugar do mundo, mas particularmente agora quando falamos de Santo Tomé e Príncipe e desta possibilidade de ser património da biosfera Santo Tomé, porque o Príncipe já é. Vamos no bom caminho, mas temos que ter muito cuidado. Diga-me só, já tocou vários temas e, na realidade, o que promovem é também a alta cultura. Fez alguma referência às tradições? Falou do Chilolí, etc. Qual é a relação entre os projetos e esta cultura popular? Temos cultura popular, temos, se quiser, até podemos falar do folclore, mas nós temos que ver o folclore, ver as tradições e preservar, manter e muitas vezes ir ao folclore ou à tradição e buscar elementos para fazermos contemporaneidade. Daí eu falar em arte contemporânea. Estamos a fazer teatro, se quiser, contemporâneo, mas vamos beber as nossas tradições. Nenhum povo, nenhuma terra, nenhum lugar do mundo faz nada de novo sem ir às tradições, sem ter presente a sua memória, a sua história, o seu património e as suas origens. E isso é fundamental para tudo. E então nós não dizemos que é cultura e desenvolvimento. Nós dizemos que cultura é desenvolvimento. E cultura, ambiente, dois polos importantíssimos para nós continuarmos a sermos seres vivos. O planeta desaparece? Provavelmente não, porque ele vai se regenerando. Mas nós, que somos agentes da mudança, desaparecemos. Mas temos que deixar um legado. Daí a educação que tem que começar nas escolas primárias, nas escolas básicas, nas escolas secundárias. Fazer esse tipo de educação para a cidadania ativa e participativa. Educação para a conservação dos vários patrimónios que nós temos. Levar os meninos, fazer viagens para ir conhecer a Lagoa Amélia, ir conhecer o Pico de Santo Tomé, os mais jovens, os mais não tão meninos, mas os outros que já estão crescidos, começarem a fazer esse tipo de exercício, irem ouvir histórias sobre as nossas árvores centenárias e milenares, ensinar os meninos a plantarem árvores, fazer esse tipo de exercício, eu penso que devia estar inclusive dentro de uma política pública do próprio Ministério da Educação e outros ministérios que se deviam intercruzar para procurarem a forma mais inteligente e assertiva para fazer uma educação geral da população num país com 220 mil almas e um território de 1.000 e tal quilómetros quadrados situado no centro do mundo. Vou lhe fazer a provocação, usando as suas próprias palavras, essa loucura. Como sonha São Tomé em 10, 20 anos, 50 anos? Eu prefiro falar dos próximos 15 anos ou 20 e dou como exemplo aquilo que nós estamos a fazer na Roça Aguaizé. É um projeto que já está em curso, mas queremos que daqui a 15, 20 anos seja não já a Roça Aguaizé, mas a pequena cidade de Aguaizé, com todos os equipamentos e requisitos que uma microcidade rural deve ter. Educação, formação, saúde, água potável, energia renovável e criar um ambiente onde haja esperança. Porque um dos nossos grandes problemas é que estamos a perder a esperança de sermos nós próprios. Nós fizemos a 10ª Bienal com o tema Nós. Fizemos a 9ª, que antecedeu a 10ª, com o tema A Redescoberta de Nós, baseado num tema que eu escrevi, num texto que eu escrevi a pedido do PNUD, das Nações Unidas, há mais de 30 anos, escrevi um texto sobre um tema que era A Descoberta de Nós. E então peguei nesse tema que o conteúdo
não mudou muito em quase 30 anos e fizemos a redescoberta de nós. Temos que nos descobrir a nós próprios para fazermos este exercício, para sabermos de onde é que viemos, o que é que estamos a fazer hoje, o que é que queremos fazer amanhã. E eu costumo dizer a várias autoridades com quem eu falo, porque como não estou ligado a nenhum partido em concreto, sou um homem livre, um pensador livre, crítico de mim mesmo e das coisas que faço e do meu país, costumo dizer que uma das melhores formas de celebrar agora os 50 anos, no dia 12 de julho, é começar a projetar o país para os próximos 25 anos. É uma ótima proposta, mas agora, se o que disse ou escreveu há 30 anos, que é passado, ainda é futuro, que problemas há no futuro, ou seja, no presente, que condicionem esse futuro que almeja? Nós estamos numa verdadeira encruzilhada. Nós saímos da monocultura do cacau, que agora o preço do cacau aumentou. Vamos ver se mantém, se é provisório, se é uma coisa que é intermitente, que, como às vezes acontece com o petróleo. E nós estávamos quase condenados a sair da monocultura do cacau para a monocultura do petróleo. Receberíamos o cheque, não teríamos que trabalhar a terra. Mas agora nós estamos a cair em nós próprios e a pensar que não devemos ir também para a monocultura do turismo, mas sim devemos diversificar a nossa microeconomia e pequena economia. É um país que não tem escala para grandes coisas, mas tem escala sim, e terra saudável e gente com talento para produzir N elementos, para não dizer produtos, N elementos e N ingredientes e processá-los in situ dentro do país e não estar a mandar e enviar toneladas de cacau para a Bélgica ou para a Suíça. Isso tem que ser lentamente, não digo de uma forma bruta, ir diminuindo para fazermos acrescentar valor in situ no nosso lugar, na nossa terra, formando gente, acrescentando valor em todas as cadeias dos nossos produtos, desde a pimenta, a baunilha, o cacau, o café, ser transformado ou semi-transformado, no mínimo, para seguir para o exterior, para irmos buscar receitas. Mas é fundamental que Santo Tomé e Príncipe se transforme num país produtor, mas processador ou transformador de tudo aquilo que tem dentro de si, para entrar em nichos e segmentos de mercado de grande qualidade e não em termos de quantidade, porque nós não temos escala rigorosamente para nada e temos cada vez mais o problema da mão de obra, que é um problema crónico de Santo Tomé e Príncipe. Há um livro fantástico de 1908, escrito por Francisco Mantero, que fala de mão de obra em Santo Tomé e Príncipe. E nós sabemos que desde cedo as grandes plantações de cacau foram trabalhadas por gente que veio de fora, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, em vários momentos. E então nós devemos hoje apostar em micro espaços e não em grandes espaços de grandes dimensões, mas para produzir de uma forma inteligente e criativa produtos, criar produtos de grande valor que podemos processar e vender para o exterior com marca santomense. É o que nós estamos a fazer, por exemplo, no nosso caso, da Roça Mundo, da Cacau, com a Casa Mendes Gonçalves da Golgan, que tem know-how, ID, tem os laboratórios todos necessários. Eu fui visitar e levei lá o meu Presidente da República para ir ver a fábrica da Golgan, que tem 420 funcionários, faz agricultura regenerativa, trabalha com os vizinhos todos do lado e, direto ou indiretamente, tem uma grande implicação na economia local. É isso que nós temos que fazer, em vez de estarmos a exportar, como eu dizia há bocado, matéria-prima de qualquer maneira, e a maior parte dela está na mão dos estrangeiros e não nas mãos dos santomenses. São Tomé recebe muita ajuda internacional. Acha que há alguma coisa que tenha que melhorar? Está a falar de um tipo de cooperação muito específico. Um
cooperação de saber fazer e ajudar a aprender? Não, eu acho que há aqui vários tipos de cooperação. Há cooperação multilateral, há cooperação bilateral e há cooperação em parcerias, empresas. Nós precisamos de empresas sérias, não grandes empresas, mas médias e pequenas empresas, e no caso concreto de Portugal, 85% de empresas portuguesas são de base, têm como base pequenas ou microempresas. Há algumas empresas grandes. Santo Tomé e Príncipe precisa de micro e pequenas empresas para trabalhar esse tecido agroindustrial de forma inteligente e criativa para poder fazer então parcerias interessantes com empresas de Espanha, de Portugal ou de outro sítio qualquer. Com Portugal a língua ajuda muito, a nossa cultura, muita dessa cultura que nós temos de muitos anos é comum e isso ajuda imenso, mas devemos às vezes rezar para termos sorte, para não encontrarmos empresas que nos venham criar mais problemas do que ajudar a solucionar problemas. O senhor disse que a sua reflexão é ativa, a sua reflexão é ação. Ação. Que riscos antevê? Refletir, agir e ter uma atitude proativa, não apenas reativa. E dizer, como sempre, que uma das melhores formas de criticar é fazer diferente e fazer melhor. Todos os dias temos que fazer, refletindo, mas não podemos ficar a fazer 50 mil seminários por ano, bem pagos por uma série de organizações internacionais, a fazer seminários sobre os mesmos temas que já foram refletidos e discutidos há quase 50 anos. Não podemos continuar a ter um contentor de projetos, não é? No Porto, quase a embarcar outra vez o contentor de volta com projetos que foram feitos durante 50 anos e que não saíram do papel. Então temos que mudar o chip. Ou nos reinventamos e temos a coragem de fazer diferente, ou então estamos completamente mortos, entre aspas. Era aí onde queria levá-lo. Essa utopia, o preço da não utopia, qual pode ser para São Tomé e Príncipe? É um preço que temos que pagar. Nós temos um problema grave da falta de massa crítica no país. Temos um problema grave da falta de competência e de capacidade dos próprios dirigentes, dos nossos próprios governantes. Já tivemos tantos. E esse é um dos grandes problemas. Tem que se fazer uma grande reforma da administração pública do Estado, uma grande reforma da justiça, uma grande reforma na área da educação. Nós temos que saber o que é que nós queremos ensinar aos nossos meninos e aos nossos jovens para que amanhã eles possam, digamos, contribuir para o desenvolvimento e aceleramento quer do crescimento, quer do desenvolvimento. Não vale apenas crescer sem desenvolver. E então, mas temos que apostar numa educação que trabalhe para esse fim. Senão, nós estamos a formar gente para, e agora está a acontecer, para mandar para o estrangeiro e não há retorno. Pode ser que a longo prazo essas pessoas regressem um dia a Santo Tomé, mas nós temos que mudar completamente o nosso modus e o modus faciendo também, o modo de fazer as coisas. A utopia é semente de desenvolvimento. Nada numa instituição como esta, que se chama Cacau, Casa das Artes, Criação, Ambiente, Utopia, que há 20 anos diziam que era completamente uma loucura fazer um espaço como este. Mas está aqui. E então, nós acreditamos, é outro problema, nós acreditamos pouco, sonhamos muito pouco e não acreditamos que somos capazes de fazer esta mudança que é necessária, ainda por cima em tempos tão conturbados, com o mundo a ferver, a estourar, politicamente e climaticamente, dos dois lados, e nós sabemos que as coisas a nível do mundo afetam direto ou indiretamente também estas ilhas que estão localizadas no meio do mundo. Que é para si ser santomense? Santomense é ser mais do que ser santomense. Eu conto-lhe uma história em pouco tempo.
eu aprendi a ser santomense durante os últimos anos, os últimos 30, 40, 50 anos, porque eu nasci numa roça onde os meus meninos de brincadeira eram cabo-verdianos, todos. E então, o primeiro caldo que eu comi foi caldo de cachupa. O primeiro bolinho que eu comi foi bolinho de cuscuz com mel. As primeiras histórias que eu ouvi foram histórias de Chibim Maluco, tudo Cabo Verde. As primeiras músicas, coladeira e mornas, na roça. Só depois de vir viver para a cidade de Santo Tomé, para Água Grande, hoje Água Grande, pelo facto de meu pai ter aberto um restaurante nos anos 60 do século que já foi, eu comecei a aprender a ser santomense com outro tipo de realidade que eu encontrei na cidade. E ainda por cima, na altura, o restaurante do meu pai prestava um serviço a um grande clube de futebol de Santo Tomé, que era o Sporting de Santo Tomé, que para além de ser clube de futebol era o centro neurálgico dos antifascistas e das pessoas que pensavam muito na libertação e na liberdade que devíamos construir pouco a pouco. Estavam lá pessoas que iam às festas não só para se divertirem, mas para conviverem e falarem do futuro que viria a acontecer a 12 de julho de 1975. Não sei se quer falar um bocadinho dessa parte, dessa experiência da juventude na Roça e no início da vida, vamos dizer, política, não, antes da... Estes convívios todos fizeram abrir a cabeça. Depois eu, antes de completar 18 anos, fui para Angola por 8 dias e fiquei... fui para ficar 15 anos, ou 15 dias e fiquei 8 anos, é assim que é. E depois fui para Portugal, para a Universidade de Coimbra, aprendi muita irreverência num bar chamado Botequim da Graça, em Lisboa. Eu repito muito isso porque havia pessoas a pensarem fora da caixa e eu hoje, a minha irreverência, esta maneira de ser e de estar, foi muito contaminada por todas essas vivências e convivências, quer em Lisboa, no bar Botequim da Graça, com Natália Correia, Helena Roseta, Fernando Macedo, essa gente toda, mas também depois ia para os bares africanos a partir da meia-noite. Eu fui um boêmio, por isso é que não acabei o curso em Coimbra. Há boêmios que acabaram, mas eu não tive essa categoria de ser boêmio e de ser bom estudante ao mesmo tempo. E então, tudo isso que eu fui aprendendo, mais as viagens que fiz pelo mundo, pelo Brasil, Cabo Verde, nos Estados Unidos, Alemanha, Senegal, deu-me aqui um caldo interessante para eu poder dizer hoje com alguma propriedade que eu não sou apenas santomense, eu sou um cidadão do mundo.